Fala pessoal, aqui é Igor, professor de Geografia. Vamos para mais uma aula. Hoje o tema da nossa aula é a Revolução Verde. É muito importante a gente tratar sobre a Revolução Verde porque é um dos conteúdos que estão bem presentes nos últimos anos na prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos ver um pouquinho sobre o que é a Revolução Verde, contexto. Primeiro é importante destacar que ela ocorreu a partir dos anos de 1950, com a adoção de um pacote tecnológico voltado para a modernização das atividades agrícolas, com o objetivo de alcançar maior o quê? Produtividade. Então, gente, o objetivo da Revolução Verde foi trazer um pacote tecnológico para o campo, trazer a tecnologia para o campo, trazer essa modernização que já estava presente nas indústrias, trazê-las para o campo. E qual era a finalidade? Aumentar os índices de produtividade. Talvez você se pergunte, professor, que pacote tecnológico, o que é que estava envolvido na Revolução Verde ou que proporcionaria o campo produzir mais? O campo passou a produzir mais com pesquisas, o desenvolvimento de pesquisas com sementes híbridas, métodos de fertilização de solos, utilização de agrotóxicos e da mecanização do campo. Então, quando esses itens começaram a ser mais presentes no campo, nós tivemos um aumento da produtividade. E qual era o pretexto que estava por trás da Revolução Verde? Qual a justificativa que a Revolução Verde pautava para trazer esse pacote tecnológico para o campo, professor? O pretexto de que tais tecnologias aumentariam muito que a produção de que, gente? De alimentos. Sua utilização em larga escala passou a ser defendida como possível solução para o problema da fome no mundo. Então, eles pensavam naquela época que o problema da fome estava relacionado à questão da produtividade. Como assim, professor? Quer dizer que quanto mais alimentos produzissem, mais haveria a possibilidade de alimentar as pessoas, já que a população também estava em uma grande crescente meados do século XX. Então, eles viram os índices populacionais crescerem bastante e para alcançar esses índices do crescimento da população, se fazia necessário aumentar a produtividade de alimentos para poder, assim, esses alimentos chegarem à mesa dessas pessoas que estavam se multiplicando nesse contexto, tá bom, pessoal? Mas vamos ver um pouquinho. Será que resolveu o problema da fome do mundo só aumentando a produtividade? É uma boa pergunta, não é? Com a ajuda financeira de grandes grupos econômicos dos Estados Unidos, esse pacote tecnológico foi introduzido primeiro no México, depois em países do Sul, Sudeste e Leste do continente asiático, além de outros países subdesenvolvidos, entre eles o Brasil, tá? Vamos olhar para essa imagem e nela vamos conseguir enxergar esse pacote tecnológico que a Revolução Verde proporcionou. Nós percebemos a presença das máquinas, dos maquinários, a presença de fato da mecanização do campo. Ela substitui muito, né? Em partes do meio rural, ela substituiu muita mão de obra de pessoas. A mão de obra humana foi substituída pelas máquinas. Isso causa impactos que nós vamos ver depois. Mas que a presença das máquinas é um dos sinais da Revolução Verde. É uma das formas de enxergarmos no campo a presença dessa modernização técnica. Então nós temos os maquinários, nós temos
os cultivares de alta produtividade, porque também percebemos que com as pesquisas, as sementes híbridas, nós temos um melhoramento genético, né, das plantas. Outras coisas muito importantes, a aplicação de defensivos, que conhecemos popularmente como agrotóxicos, a aplicação de fertilizantes e corretivos, a irrigação automatizada. Então, tudo isso está dentro desse pacote tecnológico que a Revolução Verde trouxe ou promoveu. Mas você pode estar se perguntando, professor, de fato houve o aumento? Sim, houve o aumento na produção de alimentos do mundo. Mas esse aumento não foi capaz de resolver um problema da fome mundial, que em certos períodos do século XX, até os índices de fome chegaram a aumentar em determinados países e regiões no mundo. Pessoas, inclusive aqui no Brasil, morriam de fome. Existe um mapa da fome e o Brasil estava incluso, né? Então, como é que se soluciona? A gente não vai entrar em profundo nessa discussão, mas só para você ficar por dentro, se situar naquilo que a gente está conversando, que o problema da fome não é resolvido com maior produtividade de alimentos, mas que o problema da fome é resolvido com a distribuição de alimentos, com a distribuição de renda, com acesso à renda. Enquanto as pessoas não tiverem acesso à renda, não tiverem acesso aos alimentos, elas vão de fato passar fome, tá? Olha esse gráfico como ele é curioso. A linha verde nesse mapa indica a crescente da população. E você vê que essa linha laranja é a crescente da produção de alimentos. Então, desde a década de 60, como mostra aqui no gráfico, a produção de alimentos superou o crescimento populacional. Isso quer dizer que existem mais alimentos disponíveis do que essa própria população é capaz de consumir. Ou seja, tem mais alimentos do que pessoas. Então existe alimento no mundo o suficiente para que ninguém passe fome, morra de fome. Tá bom, gente? Olha só, vamos para os impactos. Nós vamos dividir os impactos que a Revolução Verde proporcionou. Nós vamos primeiro observar os impactos ambientais. Depois nós vamos falar de impactos sociais. Primeiro, nos impactos ambientais nós percebemos a substituição de extensos ecossistemas naturais por grandes monoculturas. Gente, isso é uma das características da Revolução Verde. As monoculturas, o plantio, você tem uma fazenda onde ela se destina só à produção, por exemplo, de cana-de-açúcar, onde você existe uma propriedade que destina-se exclusivamente a produzir soja, isso é uma monocultura. Uma policultura, só para diferenciar, para você compreender melhor, uma policultura é a plantação de várias culturas. Então, é como se numa propriedade plantasse feijão, plantasse milho, plantasse soja, plantasse algodão, várias culturas fazendo intercâmbio em determinada parte da propriedade. Mas quando a gente fala de monocultura, é quando uma propriedade ela destina-se exclusivamente a produzir um tipo de cultura. Então, naquela propriedade só se produz soja, milho, feijão ou cana-de-açúcar, etc. Existem muitas variedades disso aí, tá? Então, o impacto ambiental que a Revolução Verde promoveu foi a substituição, o desmatamento desses grandes ecossistemas naturais por grandes monoculturas. Nós tivemos a proliferação de vários tipos de pragas, cada vez mais resistentes aos químicos, aos agrotóxicos, que também são chamados de defensivos, exigindo a aplicação de quantidades maiores. Então veja, quanto mais as pragas passam a resistir aos defensivos, mais quantidade de agrotóxico é colocado nas lavouras, e isso promove muitos impactos, tá?
Um desses impactos que está relacionado aos agrotóxicos é a contaminação tanto do solo quanto das águas. Lembre-se, quando um químico desse, como vocês podem ver nessa imagem, entra em contato com o solo, ele também o que? Penetra no solo. Ele vai percolando. Veja que quando há também a irrigação após o momento da aplicação dos agrotóxicos, a água vai também trazer ou vai fazer o deslocamento desses químicos até o subsolo, entrando em contato com o quê? Com o lençol freático. E as pessoas que usam, por exemplo, poços artesanais para tirar água e consumir, e esses poços estando próximos a regiões de plantações onde existe um uso intensivo ou um uso em excesso de fertilizantes, de adubos ou de agrotóxicos, as pessoas podem estar se contaminando através da ingestão dessa água que pode estar contaminada. Gente, existem muitos casos, inclusive aqui no Brasil, de pessoas que são contaminadas, que ficam intoxicadas por ingerir água contaminada por agrotóxicos. Tá? Realmente é uma situação muito delicada. Outros impactos ambientais. Nós temos a deterioração do solo em decorrência do intenso uso de máquinas pesadas. Nós temos o que conhecemos como a compactação do solo, que a gente vai ver mais à frente. Nós temos um problema muito sério, que é a perda da biodiversidade. Nós temos quando você faz o desmatamento dessas áreas para o plantio, você está eliminando espécies de flora e fauna, né? Essas eliminações realmente empobrecem os ecossistemas naturais. Nós temos uma perda significativa de fauna e flora. Fora a contaminação residual de alimentos pelo excesso de adubos químicos e agrotóxicos empregados nas lavouras. Então, o perigo de você estar consumindo alimentos que receberam excesso dos agrotóxicos empregados nas lavouras é absurdo. Você pode estar realmente ingerindo alimentos muito contaminados. Outro fator que eu quero trazer em destaque é a compactação do solo, que até a gente já citou no slide anterior, é que olha como é curioso a diferença de um solo que não está compactado e um solo que está compactado. Um solo que não é compactado pelos maquinários, veja que há um desenvolvimento bem profundo das raízes da planta. Então, quando isso ocorre, você também tem um desenvolvimento da planta de uma forma muito melhor. Porém, quando maquinários pesados trabalham em cima e não existe uma preocupação de descompactar o solo, quando não existem outras máquinas que vão estar ali descompactando esse solo, você vai ter um solo assim, olha só, que vai estar no nível de compactação que não permite que as raízes desenvolvam-se de uma forma mais profunda. Isso prejudica também o desenvolvimento da própria planta. Olha esse mapa como é interessante de perda de solo. Pelo mundo afora existe, claro, várias formas de perder solo, de perder essa camada, essa primeira camada de solo, que é muito importante nas lavouras. Existem várias, mas olha só que existem muitas áreas no mundo que existe uma grande preocupação. Esse marrom mais escuro são áreas de grande preocupação de perda de solo. E por que, professor, existem áreas assim? Você tem a possibilidade de perda de solo pela compactação, pela erosão, pela contaminação. Você tem outras áreas com alguma preocupação, que é esse marrom um pouco mais claro. E você também tem terrenos estáveis e áreas não vegetadas.
Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que no mundo existem, existem de fato áreas que nós estamos perdendo solo. Isso é importante saber, sim, porque isso está afetando diretamente também na produtividade de alimentos. Tá bom, pessoal? A Revolução Verde, agora sim, vamos tratar sobre os impactos sociais. Com a Revolução Verde, se você pensar todo esse pacote tecnológico que a Revolução Verde propôs e promoveu, você pensar quem tem acesso de comprar aqueles maquinários, quem tem acesso de comprar uma irrigação automatizada, quem tem acesso de comprar sementes híbridas, quem tem acesso de comprar os fertilizantes, os defensivos, não é? Quem tem acesso a comprar grandes lotes de terra para plantar as suas monoculturas? É uma boa pergunta, não é, gente? Então, quem é que foi favorecido com a Revolução Verde? Foram favorecidos os grandes proprietários de terra. Por quê? Porque eles tinham recursos financeiros para adquirir cada insumo desse, que a gente já destacou. Por quê? Porque nesta época os preços eram muito elevados. Então, só eles, os grandes proprietários de terra, que já eram existentes, eram quem tinha capital, recursos, acesso a financiamento e poderiam estar adquirindo todos esses insumos que a gente destacou. E quanto aos médios e pequenos proprietários, professor, o que aconteceram? O que aconteceu com eles? Aconteceu que eles não tinham esse mesmo acesso. Então eles não conseguiriam competir no mercado. Portanto, boa parte desses pequenos e médios proprietários fizeram o quê? Venderam suas terras. Venderam o que a gente chama de meios de produção. Então, quando ele vende os seus meios de produção, ele agora precisa buscar uma nova forma de adquirir renda. E como é que ele vai fazer isso? Vendendo sua força de trabalho a alguém. Se lá na própria zona rural ele não tinha nem condições de pedir o emprego, por quê, professor? Porque boa parte do trabalho não era mais feito por pessoas, mas sim pelas máquinas. Então muitos deles fizeram o quê? Uma migração, que a gente conhece popularmente como êxodo rural. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre o êxodo rural. Mas antes eu quero destacar também que os grandes proprietários começaram a fazer o quê? Comprar as terras dos pequenos e dos médios proprietários. Com isso, eles começaram a concentrar cada vez mais terras, o que gerou como consequência um aumento na concentração fundiária. Isso a gente vê muito nas características da agricultura aqui no Brasil, altos índices de concentração fundiária. E a outra consequência, como eu já havia falado, mas agora eu quero reforçar, é o êxodo rural. E o êxodo rural é esse movimento migratório, é esse deslocamento de pessoas que antes moravam em zonas rurais e agora passam a viver nas zonas urbanas, onde o chefe da família, ou até o chefe da família, que é muito característico a esse tipo de movimento, às vezes também a própria mãe vai em busca nas indústrias, no comércio, buscar um trabalho e assim conseguir renda para assim sobreviver. Então foi muito característico nas décadas de 60 aqui no Brasil, 50, 60, 70, muito característico esse êxodo do campo, principalmente do Nordeste. Houve um grande movimento do Nordeste em direção ao Sul e o Sudeste brasileiro, principalmente Sudeste brasileiro, nas grandes capitais Rio de Janeiro e São Paulo. Vamos olhar como a gente está tratando agora de êxodo rural. Eu queria destacar para vocês algumas características que causam o êxodo rural. Uma dessas características são as características ou as causas
climáticas. Essas causas climáticas ocorrem quando nas áreas áridas do mundo, onde há uma incidência de falta de água, afeta diretamente nessas localidades. E, gente, sem água você não produz, né? É fundamental a presença de água para a produção e para o seu próprio consumo, para você mesmo existir. Então, causas climáticas levam pessoas a fazerem um movimento migratório. Outras causas são causas políticas, como quando os moradores das zonas rurais não encontram suporte local para continuar a vida nessa área, quando não recebem um auxílio por perda de sua lavoura pela seca, quando não existe um incentivo de distribuição de sementes, quando você não existe um incentivo de corte de terra que as prefeituras, que as localidades possam promover, tudo isso dificulta a permanência desses produtores rurais nas zonas rurais, do que a gente chamaria mesmo de uma agricultura familiar. É muito característico isso, tá? E por fim, as condições socioeconômicas, que as pessoas vão migrar em direção à cidade em busca de um emprego e renda, né? Quando já não encontram mais nas zonas rurais, que muitas vezes elas não encontram isso é causado mesmo pela modernização do campo, né? Pela presença das máquinas. Então isso traz muito desemprego no campo, né? Se antes precisaria de muitas pessoas para o plantio, para a colheita, agora uma, duas, três máquinas podem estar fazendo todo esse trabalho e apenas uma, duas, três, máximo quatro pessoas operando esse maquinário. Então, pessoal, nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa sobre Revolução Verde. Desejo a todos vocês um excelente dia e até a nossa próxima aula de Geografia. Um abraço. Tchau, tchau.